Olá pessoal, tudo bom com vocês? Entre 1945 e 1964, o Brasil viveu na sua história o que alguns historiadores chamam de a Quarta República. Esse período ele vai de 1945, que é o final da Era Vargas, até 1964, quando ocorre o golpe militar no Brasil. Nessa fase tivemos o governo de Eurico Gaspar Dutra, Getúlio Vargas. Mas Getúlio Vargas já não governou o país? Ele volta ao poder. Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e Jango. Hoje nós vamos contar a história do segundo governo Vargas, quando ele retorna ao poder em 1951. Só que antes de começar essa aula, eu gostaria de ler um documento, um dos documentos históricos mais importantes da história do Brasil. Vamos lá, pessoal? Atenção. Cada gota do meu sangue será uma chama imortal da vossa consciência e manterá a vibração sagrada para a resistência. Ao ódio, respondo com perdão, e aos que pensam que me derrotaram, respondo com a minha vitória. Era escravo do povo, e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo, de quem fui escravo, não mais será escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma, e meu sangue será o preço do seu resgate. Lutei contra a espoliação do Brasil. Lutei contra a espoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida. Agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar para a história. Pessoal, essa é a carta testamento de Getúlio Vargas. Hoje é dia de governo Vargas. Vamos lá, pessoal? Bom, pessoal, antes de a gente começar a falar sobre o governo Vargas de 1951 até 1954, vamos relembrar algumas coisas. A primeira era Vargas, como ela ficou conhecida mesmo, ela vai de 1930 até 1945. Lembrando que Getúlio Vargas ele assume o poder em 1930 depois de um golpe. Então ele não foi eleito. Em 1934 foi feita uma nova Constituição para o país. O Getúlio Vargas foi eleito indiretamente, ou seja, não houve voto popular. E em 1937, um novo golpe, liderado por Getúlio Vargas, que instaurou no Brasil o chamado Estado Novo. E ele governa até 1945. Em 1945, Vargas sinalizava uma abertura democrática, convocou novas eleições, mas aparentemente ele tinha um projeto de permanecer no poder e foi forçado a sair pelo exército. Em 1950 aconteceram as eleições e quem venceu as eleições, em 1945 aconteceram eleições no final do ano e quem venceu as eleições foi Eurico Gaspar Dutra. No governo Dutra, foi feita uma nova Constituição para o país, a Constituição de 1946, que trouxe alguns avanços democráticos para o nosso país. O governo Dutra ele foi um pouco atribulado, o país ele entrou numa crise econômica, houve uma abertura da economia ao capital internacional e a inflação aumentou muito o preço das mercadorias, então o governo Dutra ele termina numa crise econômica. Nas eleições, agora sim, de 1950, o Getúlio Vargas foi candidato. Lembrando que ele já tinha sido senador em 1946, ele foi eleito senador pelo Rio Grande do Sul, porém, ele atuou pouco. Ficou mais descansando no Rio Grande do Sul do que atuou na política. E nas eleições de 1950 ele vai concorrer novamente ao cargo de presidente. Então, é essa história que a gente vai contar agora. O segundo governo Vargas. Então, a gente teve a era Vargas de 1930 até 1945 e agora o segundo governo Vargas, eleito democraticamente, tá? Vamos lá. Tá aí a foto do nosso personagem principal, Getúlio Vargas. Bom, em 1946, como eu disse agora há pouco, ele foi eleito senador pelo Rio Grande do Sul, porém a atuação ela foi pouco expressiva. Nas eleições de 1950, ele foi candidato pelo PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Para quem lembra, para quem já assistiu a aula, vou deixar aqui o card no começo, a aula sobre o governo Dutra, o Vargas ele vai criar o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro. Era um partido para aproximá-lo das massas, dos trabalhadores, o que era o perfil de Vargas. Ele vai concorrer com o Cristiano Machado, do PSD, e com o Eduardo Gomes, da UDN.
O Eduardo Gomes, que já tinha sido candidato na eleição anterior contra Eurico Gaspar Dutra. Aí o Eduardo Gomes, ele, durante a campanha eleitoral, ele disse que os seguidores de Vargas eram um bando de desocupados. E isso levou a perder as eleições. De novo, ele era um forte concorrente. Só que ele criticou o salário mínimo, que era uma bandeira de Vargas durante a campanha. E isso também acabou queimando o filme dele. Tá? O Cristiano Machado, durante a campanha, ele perdeu o apoio. Na realidade, até os membros do partido dele passaram a apoiar Getúlio Vargas. Então, Getúlio Vargas ele passa a ter o grande apoio nessas eleições de 1950. Ele defendia o que era o perfil dele, uma política de bem-estar para os trabalhadores, o seu trabalhismo, o seu populismo e a priorização da indústria. Vieram as eleições e Vargas venceu com 48,7% dos votos. Na época, né, pessoal, uma vitória muito expressiva, tá? A UDN, que era o partido de oposição, ele vai fazer uma forte oposição, uma oposição ferrenha contra o governo Vargas. E vai tumultuar demais o governo de Getúlio Vargas, impedindo até às vezes que ele governasse, né, com tranquilidade. O principal opositor de Vargas está ali em vermelho, Carlos Lacerda, jornalista, um cara super inteligente. Ele que vai fazer a oposição, o principal líder da oposição contra Getúlio Vargas. Então atenção a esse nome, Carlos Lacerda, porque esse cara ele vai ter um papel muito importante nesse período. Ele tinha um jornal, e nesse jornal, o que ele fazia? Ele batia o tempo todo em Vargas. Ora com verdades e ora com mentiras também. Tá? Então ele é o líder da oposição, guardem esse nome, Carlos Lacerda. Os grupos políticos, olha só, pessoal, interessante essa parte. Como que era a divisão política no período? O Brasil estava dividido em dois grupos, nacionalistas e os liberais, que o Getúlio Vargas chamava de entreguistas. Peraí, nacionalista, aqueles que defendiam a independência econômica do Brasil, a proteção do capital nacional contra a especulação do capital internacional, a independência, a autonomia econômica do Brasil. Então defendia, por exemplo, que empresas nacionais atuassem em setores estratégicos. Os liberais, que o Getúlio chamava de entreguistas, eles defendiam a abertura econômica, a interferência, a influência do capital internacional na economia brasileira. Então, essa é a discussão política do período, e fica a dica, tá, pessoal? No vestibular sobre o segundo governo Vargas, isso cai demais. Então, a disputa política entre nacionalistas, que defendiam a proteção do capital nacional, empresas nacionais e até estatais atuando em setores estratégicos da economia, e os liberais, que o Getúlio chamava de entreguistas, que eram favoráveis à atuação do capital internacional, investimentos externos na economia brasileira. Estados Unidos, por exemplo, Inglaterra. Okay? Então essa é a disputa política do período, nacionalistas e liberais entreguistas. Bom, começa o governo Vargas, o Vargas ele sempre foi um nacionalista. E ele vai começar a colocar esse plano em prática. Vai ser criado o Plano Laffer, né, que era o sobrenome, Laffer, o sobrenome do ministro da Fazenda do Vargas na época. É o Plano de Reaparelhamento Econômico. Qual que era o objetivo desse plano? Atenção, desenvolver a indústria de base. Professor, o que é indústria de base? É a indústria que produz matéria-prima para as outras indústrias. Por exemplo, minério, indústria de aço, a siderúrgica. Tá? Então, indústria de base, que é a base para as outras indústrias. Produção de energia. Toda a produção industrial, se o país ele quer crescer economicamente, ele precisa da produção de energia. Então, investimentos na produção de energia elétrica, petróleo também. Novas tecnologias agrícolas, então investimentos na agricultura para ampliar a produção de alimentos e investimento no setor de transportes. Então, começa o governo Vargas, já no início do governo, foi criado o Plano de Reaparelhamento Econômico, conhecido como Plano Laffer. Foi criado também o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o BNDE. Hoje esse banco é o BNDES. Por que o governo criou um banco? Esse banco, Banco de Desenvolvimento Econômico, ele foi criado justamente para financiar a economia, né, para colocar o plano Laffer em prática. Os nacionalistas eles defendiam que empresas estatais, Getúlio Vargas também, que empresas estatais atuassem em setores estratégicos. Então nesse período aqui, atenção, vestibular, pessoal, começa uma campanha. Ela já era mais antiga, foi criada pela UNE, ainda lá na primeira fase do governo Vargas. Essa campanha ela ficou conhecida como o Petróleo é Nosso. Uhul, o petróleo é nosso. Uhul, o petróleo é nosso. Então começa uma grande campanha nacional em defesa da nacionalização da exploração do petróleo. A exploração do petróleo seria monopólio do governo.
Somente o governo brasileiro, o Estado, poderia explorar essa riqueza natural do país. Tá, então essa campanha ganhou força, mobilizou boa parte da população e em 1953 o Vargas vai criar a Petrobras. Isso, pessoal, a nossa maior empresa até hoje, a nossa maior estatal, com certeza, foi criada no governo Vargas em 1953 no contexto da campanha O Petróleo é Nosso. Aí, pensem bem, o governo nacionalizou a exploração do petróleo. Somente a Petrobras teria o direito de explorar o petróleo. Isso vai incomodar demais o capital internacional. Empresas petrolíferas dos Estados Unidos, da Inglaterra, tinham muitos interesses, né, no petróleo brasileiro. Então, essa medida de Vargas, né, de evitar que o capital internacional, que empresas multinacionais explorassem o nosso petróleo, desagradou demais setores internacionais, principalmente as grandes empresas ligadas ao petróleo, aos Estados Unidos, por exemplo. Tá? Talvez esse tenha sido um tiro no pé de Getúlio Vargas, porque ele vai jogar uma forte oposição contra ele. Os udenistas, né, liderados por Carlos Lacerda, que eram favoráveis à interferência do capital internacional, e os setores econômicos internacionais que viam com maus olhos essa nacionalização do petróleo. Então, em 1953, dentro daquele plano nacionalista, Getúlio Vargas criou a Petrobras, dentro da campanha Ahá, Uhul, o petróleo é nosso. Outro projeto de Vargas era a criação de uma empresa de energia, a Eletrobras. Porém, ele não conseguiu, no governo dele pelo menos, criar a Eletrobras. Ela só foi criada em 1962, lá no governo de João Goulart. A Eletrobras até hoje, a Petrobras também, são empresas estatais. Mas a Eletrobras está sendo vendida, né? O governo aí atual ele tem planos de privatizar, quer dizer, passar para a iniciativa privada o controle da empresa. Lembrando, é uma empresa de fornecimento de energia, um setor estratégico para a economia. Outra tentativa de Vargas que vai irritar demais mesmo, o capital internacional, foi a tentativa de uma lei para limitar a remessa de lucros para o exterior. Então você tinha uma empresa multinacional aqui no Brasil, ela poderia mandar os seus lucros para o exterior, para a sede. Então o Vargas ele tentou impor um limite, né, uma quantia mínima, limitada, para que essa empresa mandasse o capital para fora. Isso também, né, pessoal, não precisa nem falar, vai irritar demais o capital internacional. Olha só, o governo brasileiro ele quer que as empresas multinacionais que atuavam aqui tenham um limite na quantidade de dinheiro que elas podem mandar para fora. Não precisa nem falar que isso irritou demais. Essa medida não foi aprovada pelo Congresso. O Congresso não apoiou essa medida. A UDN, liderada por Carlos Lacerda, ela vai aproveitar o quê, pessoal? No governo Vargas, a situação econômica do país não melhorou. A situação da população continuava muito ruim. Então a UDN vai aproveitar isso. A população passando fome, população em situação econômica ruim, e o discurso da UDN, de Carlos Lacerda, vai ganhar força. Aqui em São Paulo aconteceu uma grande marcha chamada Marcha das Panelas Vazias. O nome já indica, né, pessoal? Marcha das Panelas Vazias. Mostra a situação econômica, a população está em dificuldades. Ainda no governo Vargas, uma greve que reuniu 300 mil trabalhadores. Então a situação econômica do país não estava boa, a população estava descontente e a UDN aproveitava, principalmente Carlos Lacerda. No seu jornal, batia no Vargas. Os outros jornais da época, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, o Globo, eles batiam também em Vargas, e pesado. Principalmente pela sua política nacionalista. Muitos desses jornais defendiam a atuação do capital internacional aqui no Brasil. Aí, olha o que o Vargas vai fazer. Ele vai nomear o João Goulart como ministro do Trabalho. Quem era o João Goulart? O João Goulart ele era considerado um político de esquerda, muito próximo aos trabalhadores. Então a oposição caiu matando. Quando o Vargas anunciou que nomearia João Goulart como ministro do Trabalho, a oposição acusava o João Goulart de ser comunista, que ele queria fundar uma república sindicalista no Brasil. Então a nomeação de João Goulart jogou ainda mais força, mais gasolina na oposição, que aumentou ainda o combate contra Getúlio Vargas. Aí o João Goulart propôs o quê? Olha só. Ele propôs um aumento de 100% no salário mínimo. A pressão foi tão grande que o Getúlio Vargas teve que demitir o João Goulart, mas mesmo assim, o Vargas ele autorizou o aumento de 100% no salário mínimo. Não precisa nem falar, né, pessoal? Mas não é uma medida boa aumentar o salário mínimo em 100%? Para os trabalhadores, sim. Porém, os empresários eles ficaram muito bravos, mas muito bravos mesmo, com essa medida.
Então, a situação que já não era boa para Getúlio Vargas, a pressão que já era intensa, principalmente liderada pela UDN, pelos setores conservadores, liderados por Carlos Lacerda, pela imprensa da época, essa medida, o aumento de 100% no salário mínimo, jogou ainda mais a oposição e parte da opinião pública, do Exército também, contra Getúlio Vargas. Os coronéis, 42 coronéis e 39 tenentes-coronéis, eles fizeram um manifesto. Esse manifesto ele é conhecido como Manifesto dos Coronéis. Olha a pressão. O Exército se voltando contra Getúlio Vargas, principalmente depois que ele autorizou o aumento do salário mínimo em 100%. O Carlos Lacerda, no seu jornal A Tribuna da Imprensa, continuava batendo em Vargas. Porém, pessoal, tinha lá a oposição gritando, brigando, xingando Vargas, acusando de corrupção e tudo mais. Só que eles não tinham nada, não tinha nenhuma prova para tirar o Vargas do poder. Então, precisava de uma justificativa. E olha só o que vai acontecer. O atentado da rua Tonoleiro. Lembra do Carlos Lacerda? Ele era o principal adversário de Vargas. Ele estava chegando em casa, acompanhado de um major da aeronáutica chamado Rubens Vaz. Quando ele estava chegando em casa, um grupo de pistoleiros o atacou. Eles foram atacados, tentaram matar o Carlos Lacerda. Ele levou um tiro no pé. Porém, o Rubens Vaz, que era o major da aeronáutica, ele foi morto. Então, essa tentativa de assassinato, esse atentado contra o Carlos Lacerda, ele não atingiu o objetivo, que era matar o Carlos Lacerda. Aí, pensa bem, ó. O principal adversário de Getúlio Vargas, ele sofre um atentado. Ele sobrevive a esse atentado, levou um tiro no pé, mas o major da aeronáutica que o acompanhava, o Rubens Vaz, ele foi morto nesse atentado. Adivinha quem que eles vão colocar a culpa, pessoal? Atenção. Getúlio Vargas foi acusado de ser o mandante do atentado contra Carlos Lacerda. Aí o que vai acontecer? A aeronáutica, quebrando a lei, a aeronáutica ela criou uma investigação fora da lei. Ela não poderia fazer isso. A aeronáutica ela cria uma investigação independente e a investigação vai levar a um nome. Gregório Fortunato. Está em vermelhinho ali, pessoal. Quem era o Gregório Fortunato? Ele era o chefe de segurança do Palácio do Catete. O Palácio do Catete é a casa do presidente do Brasil na época. Lembrando que a capital era o Rio de Janeiro, era onde o Getúlio morava. Então o chefe da segurança do palácio foi acusado de ser o mandante, o executor ali do atentado contra Carlos Lacerda. Aí toda a opinião pública, ou boa parte dela, acusava Vargas de ser um mandante. O Gregório, ele admitiu sim que fez o atentado, mas ele disse que Vargas não teve nada a ver. Partiu dele. Aí ele estava bravo com o Carlos Lacerda porque ele era muito crítico do governo. Aí o que aconteceu? Mas o cenário estava montado. A culpa caiu sobre Vargas. Até hoje, pessoal, os historiadores, a maioria, concordam que Vargas não participou disso. Ele era inocente, mas ele foi acusado. O principal adversário político do presidente sofre um atentado. E quem promoveu o atentado? O chefe da guarda do Palácio do Catete. Então, a situação ficou insustentável para o Vargas. Aí ele perde apoio do próprio partido, não tem apoio do Exército. O Exército solta até um manifesto exigindo a renúncia de Getúlio Vargas. E ele diz assim, só morto saio do Catete. Ele disse essa frase, só morto eu saio do Palácio. Então, ele disse que não renunciaria. Aí o que vai acontecer, pessoal? Isolado politicamente, sem apoio de quase ninguém, a imprensa batendo o tempo todo, acusado de corrupção, acusado de ser o mandante do atentado contra Carlos Lacerda, isolado politicamente, sem apoio do Exército. Na manhã, no dia 24 de agosto de 1954, Getúlio Vargas, que estava no seu quarto, no Palácio do Catete, ele escreve uma carta, a carta que eu li no começo da aula de hoje, e dá um tiro no peito. Ele cometeu suicídio. O suicídio de Vargas caiu como uma bomba no país. Ele tinha muito apoio da população, a população gostava muito dele. Quando a notícia espalhou, por exemplo, a sede da UDN, do jornal do Carlos Lacerda foram atacados pela população. O Carlos Lacerda ele teve que fugir do Brasil com medo de ser morto pela população. Então os adversários de Vargas foram atacados pela população. Para vocês terem uma ideia da importância política de Getúlio Vargas, mais de 1 milhão de pessoas acompanharam o seu velório. Tá? Então, aqueles setores da oposição que criticavam Vargas perderam a força com o seu suicídio. Quem vai assumir a presidência é o vice, e a oposição e o exército, que aparentava ter objetivos golpistas já nesse período, tiveram que recuar.
Tá, pessoal? Então, Getúlio Vargas, ele comete suicídio em 1954. Saiu da vida mesmo para entrar para a história. Bom, pessoal, essa foi a história do segundo governo Vargas. Lembrando que ela termina com o suicídio de Getúlio Vargas, que não aguentou toda a pressão sobre o governo dele. Vários setores da sociedade, do exército, da imprensa e do capital internacional fizeram muita pressão contra ele, principalmente pelo perfil político que ele apresentou, nacionalista, dificultando a atuação do capital internacional aqui no país. Isso jogou a oposição interna contra ele e também a oposição externa, o pessoal lá do setor financeiro internacional, principalmente aqueles interessados na produção do petróleo, empresas norte-americanas. Tudo bem? Bom, aí virão as novas eleições, já em 1955, e quem vai ser eleito é o Juscelino Kubitschek, aquele que disse que ia fazer o Brasil crescer 50 anos em 5. Só que isso a gente vai contar em uma outra aula. Tudo bem? Bom, pessoal, obrigado pela atenção. Lembrando, qualquer dúvida é só mandar aqui pelo Face, pelo Instagram, pelo Twitter ou principalmente aqui pelo YouTube mesmo. Beijo. Vamos juntos construir a história. Saio da vida para entrar para a história.